Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Jesus é preso no Getsemane. No livro de João, capítulo 18, versículo 11, a Bíblia vai nos relatar o momento em que Jesus foi capturado e preso. Então Pedro, que andava com Jesus, aprendeu tudo o que sabia com Jesus. Agora, vendo Jesus sendo preso, Pedro então arranca a espada da bainha e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro reagiu quando viu Jesus sendo preso. Jesus estava no Getsemane. Então Judas, o Iscariotes, estava o traindo. E Judas havia combinado com eles, com o servo do sumo sacerdote, com os soldados. E disse bem assim, combinou com eles: aquele que eu beijar, esse prendei-o, porque esse é Jesus. Vejam bem assim, então, uma dificuldade de identificar Jesus entre os seus discípulos. Sabe por quê? Eles eram iguais, compartilhavam do mesmo Espírito, compartilhavam da mesma palavra de sabedoria. O Espírito de milagres e maravilhas estava sobre eles. E era muito difícil identificar qual era o Jesus. Eles se pareciam muito. Então Judas, o Iscariote, Judas diz bem assim: olha, aquele que eu beijar, este prendei-o, porque esse é Jesus. Veja bem que Judas era um dos discípulos, Judas era um dos 12, e Judas conhecia o Getsemane, Judas conhecia aquele lugar, Judas sabia onde Jesus estaria naquele momento. Veja bem, meus irmãos, que muitas vezes aqueles que vão nos trair, aqueles que vão nos entregar para nossos inimigos, são pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas chegadas. E Judas Iscariotes era próximo. Ele conhecia a rotina de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Muitas vezes Judas esteve presente quando Jesus realizava milagres. Ele viu quando os cegos eram curados. Ele viu quando as pessoas eram libertas. Ele mesmo aprendeu com o mestre. E mais estava ele ali agora, Judas o Iscariotes, traindo Jesus. O traiu por 30 moedas de prata. Combinou com os soldados, com os sacerdotes. E agora estava ele ali chegando aonde Jesus estava, com uma multidão, com espadas nas mãos, com varapaus, porretes, para prender a Jesus. E quando chegaram, Jesus diz: a quem procurais? Naquele momento eles se afastaram e caíram por terra. O tamanho do poder, o tamanho da autoridade do Senhor Jesus. Então se levantaram, o Senhor Jesus disse de novo: a quem procurais? E no momento em que prendem a Jesus, Pedro não suportou ver a cena, vendo o mestre sendo preso. Então Pedro arranca a sua espada, arriscando a sua vida, e corta a orelha de Malco. Havia uma multidão. Os discípulos eram só 12. No caso 13, porque Judas estava junto com os soldados. E Pedro, se fizesse tal coisa, poderia perder a sua vida. Mas naquele momento, o Senhor Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Aquele que vive da espada, a espada morrerá. Jesus diz para Pedro guardar a tua espada. Então, meus irmãos, nós vemos por aí hoje, no nosso tempo, no Brasil, pessoas fazendo apologias e defendendo ideologias para uso de armas. Para que serve uma arma a não ser para tirar a vida do seu semelhante? Observe que Judas traiu a Jesus. Pedro reagiu, puxou a sua espada para cortar a orelha
de Malco, e ele não iria só cortar, ele ia, com certeza, ele ia usar a espada para matar. Ele estava disposto a matar ou morrer. Mas aquele que é Senhor da vida, o príncipe da paz, aquele que me conhece, aquele que te conhece, quando ele diz: Pedro, guarda a tua espada. Nós vemos algumas lideranças por aí que se dizem cristãos, se dizem inspirados por ele, que é o Senhor da vida, o príncipe da paz, fazendo apologias ao uso de armas, até fazendo arminha, se dizendo filho, se dizendo servos, se dizendo seguidores daquele que defendeu a vida, que se entregou na cruz do Calvário pela sua vida, renunciou à própria vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entregou-se a si mesmo para que você tenha vida. Então, nós vemos pessoas assim que se dizem seguidores dele, fazendo justamente o contrário, usando a imagem do Senhor Jesus, fazendo publicidade enganosa, fazendo marketing mentiroso, manipulando a fé das pessoas, se utilizando, se apropriando da palavra para mentir, para enganar. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Os olhos de Deus são como tochas de fogo. Tem balança, tem peneira para peneirar, tem prumo para colocar no lugar, e tem um esquadro. Aquilo que está fora de... Uma casa fora de esquadro, ela não suporta o peso e cai. Uma casa fora do nível, ela não suporta o peso e cai. A casinha de muita gente aí caiu porque está desnivelada, porque está fora de prumo, porque está fora de esquadro. E você não duvide daquele que está sobre todas as coisas, que constitui autoridades e que tira autoridades. Ele tira quem ele quer, ele coloca quem ele quer, e ele está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Mentiram para você, pregaram o evangelho do engano, o evangelho da mentira. E hoje, muita gente por aí orando, fazendo manifestações, orando em praça pública. E muitos dizendo assim: mas Deus mentiu para mim quando usou profetas e falou que seria assim ou assado. Os falsos profetas e suas profetadas, enganando multidões. Mas diante do prumo de Deus, diante do esquadro de Deus, diante do nível, ele está nivelando. As máscaras caem, o engano cai por terra. E ninguém pode calar a voz do Todo-Poderoso. Ele vem como brisa suave, assim como Elias quando estava na caverna. Houve terremoto, houve fogo, houve vento. E quando Deus se apresenta para Elias, ele se apresenta como uma voz mansa e suave. Ele não está no meio das confusões. Deus não está no meio das rebeliões, não está no meio da algazarra. Deus, ele é um Deus de ordem e de decência. Quando Pedro corta a orelha de Malco, a orelha cai no chão. Jesus se abaixa, pega a orelha, coloca no lugar e a cola novamente. Ali Jesus restaurando os sonhos e os projetos de Malco. Pedro não cortou só a orelha de Malco, não. Malco estava na sequência para ser um sacerdote ou até um sumo sacerdote. Ele era o servo do sumo sacerdote. Ele estava sendo ensinado para ser sumo sacerdote. Porém, o sumo sacerdote não poderia ter defeito físico algum. E Pedro, quando corta a orelha de Malco, ele destrui um sonho, destrui uma vida de estudos e projetos. E Jesus, ele restaura, ele coloca no lugar.
e restaura e cola novamente a orelha de Malco. Malco, o servo do sumo sacerdote. Quando a religião, quando a hierarquia religiosa se afasta de Deus e quer matar a Jesus, quando você persegue o seu semelhante, quando você empunha uma arma contra o seu irmão, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando Paulo caiu do cavalo, Jesus se apresentou a ele. Então Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Paulo estava perseguindo a igreja. Quando você persegue um cristão, quando você persegue o seu semelhante, você está perseguindo o próprio Jesus. E Jesus, mesmo sendo capturado para ser torturado, pendurado no madeiro, preso, ele foi lá e restituiu a orelha de Malco no lugar. Ele mandou Pedro guardar a sua espada. Ele é o príncipe da paz. Saiba quem você está adorando. Saiba a quem você está seguindo. Cuidado para não estar seguindo a demônios ou espíritos de rebelião e espíritos de rituais de prosperidade que levaram multidões ao inferno, estão tirando da presença de Deus, quando está colocando as hierarquias e as lideranças religiosas contra o próprio Senhor, o próprio Deus. Jesus restitui o sonho de Malco, o projeto da vida inteira de Malco. Malco havia estudado uma vida inteira, era o servo do sumo sacerdote, estava na sequência para ser o sumo sacerdote, e Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro reagiu, agiu pela carne. Nós não devemos ser movidos, irmãos, pela carne. Nós temos que ser movidos pelo Espírito. E Pedro, naquele momento, o Espírito chega, balança, sacoleja Pedro, chacoalha Pedro e diz: Pedro, guarde a tua espada. Esse é o Jesus do Evangelho. Esse é o Jesus da Bíblia. E se você pensa o contrário, infelizmente eu posso te dizer que talvez você deve estar seguindo algum filósofo, alguma ideologia por aí. Mas essas ideologias não são cristãs. Se você realmente é um cristão, se você realmente a tua espada realmente é a Bíblia, é a palavra, você guarda a sua arma e tira a espada da palavra, a espada de dois gumes, a espada que conhece o profundo e o escondido. Se você realmente é um servo de Deus, se converta! Ei, Cabanduias Teriandalaia, e volte ao caminho, para que não siga a destruição eterna. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém.